Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês, tchau! Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons. Olha, ele perdeu uma grande quantidade de elétrons. Essa informação é importante. Ele perde elétrons. Tranquilo. E se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pelos ficam em pé. Qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Bom, se a tela está aqui e ela está perdendo elétrons, se os elétrons estão indo embora, aqui vai ficar com um excesso de quê? Com um excesso de cargas positivas, né? Então a tela ela vai ficar cheinha aqui de cargas positivas. E aí o que acontece quando você aproxima o braço? Quando você aproxima o braço, gera aquele fenômeno de indução aqui. Ela atrai os elétrons do seu corpo para próximo da tela. Esses elétrons se repelem entre si, que estão aqui nos seus pelos, né, a parte mais próxima da tela, e o pelo começa a repelir um ao outro, e por isso eles ficam em pezinhos. Tranquilo? Bom, então, a gente pode perceber que esse corpo está carregado, por quê? Porque ele gera o fenômeno da indução nos nossos braços aqui, tá bom? Então a pergunta é, qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Bom, se a tela ela perde elétrons, ela fica carregada positivamente. Então, como a tela perde elétrons, ela ficará carregada positivamente. Tranquilo, isso aí. Bora para 2 então? Questão de número 2. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Bom, quando eu vou esfregando o pente no meu couro cabeludo, ou até nos meus cabelos mesmo, esse pente ele vai ganhando cargas. Geralmente cargas negativas aqui. Então esse pente ele vai se eletrizando por atrito. E aí quando eu coloco vários papeizinhos aqui perto, esse pente ele gera o fenômeno da indução ou da polarização aqui nesse papelzinho. E aí ele faz com que as cargas positivas se aproximem dele e as cargas negativas fiquem mais distante dele aqui. E aí vai aparecer tanto uma força de atração, porque cargas de sinais opostos se atraem, quanto uma força de repulsão, já que cargas de mesmo nome se repelem. O detalhe aqui é que as cargas positivas estão mais próximas, então a força de atração vai ser maior que a força de repulsão. E é por isso que os papeizinhos vão de encontro ao pente. Eles grudam no pente mesmo. Eles grudam no pente porque o pente está eletrizado. Ele tem um excesso de cargas aqui. Nesse caso, um excesso de cargas negativas. Então, letra A, o pente se eletrizou por atrito. Isso mesmo, quando eu fui esfregando ele nos meus cabelos ou no meu couro cabeludo, ele foi adquirindo um excesso de cargas elétricas. Tá bom? Então, a letra A já está correta aqui. Os pedaços de papel estavam eletrizados. Não, né? Os papéis estavam neutros, só que devido à separação das cargas, por causa da presença do indutor, eles foram atraídos. O papel é um bom condutor elétrico, muito pelo contrário, ele é isolante. Então, na verdade, o que acontece nele aqui é o fenômeno da polarização. O tio explicou isso nesse vídeo que está aqui em cima, vou deixar que vocês assistam para vocês entenderem um pouquinho melhor essa diferença entre polarização e indução, tá? A atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel, para ter uma atração gravitacional significativa, a massa teria que ser realmente muito grande. Então, não é indiferente aqui, é desprezível essa força de atração gravitacional. O pente é um bom condutor elétrico, e não, né? O pente pode ser feito de qualquer material isolante ou condutor, a questão nem mencionou aqui, tá bom? Então, letra A é a resposta correta. Questão de número 3. Campos elétricos ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Bom, então o que acontece com o carro? Conforme o carro vai andando, ele vai tendo contato direto, né? Ele vai se esfregando nas moléculas de ar.
E aí, como são materiais diferentes, se atritando, há uma troca de elétrons entre eles. Um perde elétron e o outro ganha elétrons. Vamos supor aqui que o carro fica carregado negativamente, que ele ganha elétrons do ar. Essa carga em excesso fica na superfície externa do carro. E é por isso que quando você está dentro do carro, você nem percebe que tem um excesso de carga. É às vezes alguém que vai abrir a porta ou quando você vai descer do carro é que você toma o choque. Por quê? Porque aí essa carga em excesso fica em contato com a terra através do seu corpo e vai haver uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica nada mais é que a passagem desses elétrons pelo seu corpo. É isso que significa uma descarga elétrica, um movimento de cargas através do seu corpo. Entendido isso aqui, vamos analisar as afirmativas. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Exatamente. Se ele está eletrizado, ele tem propriedades elétricas. Isso porque ele tem um desparelhamento, uma quantidade diferente entre cargas positivas, entre elétrons, e cargas positivas, os prótons. Beleza, essa é verdadeira. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? Não necessariamente. Se ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas, ele não está eletrizado, ele está neutro. Portanto, essa resposta aqui é falsa. Bom, um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Mentira, um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, Então, um corpo neutro ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e não nenhuma carga, porque todos os corpos são constituídos de átomos, que possuem prótons, elétrons e nêutrons. Tranquilo? Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. É isso mesmo. Quando um corpo perde elétrons, esses elétrons não vão simplesmente sumir. Essas cargas que ele perdeu vai para outro corpo. Então, se alguém perde elétrons, o outro ganha elétrons. O que perde elétrons fica carregado positivamente e o que ganha elétrons fica carregado negativamente. Então, essa é verdadeira, Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Sim, No processo de eletrização por indução, o corpo que está induzindo não necessariamente vai ficar com a mesma carga do indutor, O corpo que está sendo induzido não necessariamente vai ficar com a mesma carga do indutor, as quantidades podem ficar diferentes, tá bom? É possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de carga, sim, Inclusive com sinais diferentes também. Então essa é verdadeira, a primeira é verdadeira e a segunda e a terceira são falsas, beleza? Bora para a última então, a questão de número 4. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distantes uma da outra, como mostrado na figura 1. Então ele tem duas montagens aparentemente iguais, mas não necessariamente. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas, ou seja, condutoras aqui, Metálico significa condutor, idênticas, são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor. Aqui não dá para ver direitinho, mas o fio tem um fio único aqui que conecta essas duas esferas. Isso aqui é só o suporte, tá? Ele então observa que, após a transferência de cargas, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2 aqui embaixo. Essa figura 2 mostra que aqui as cargas estão se repelindo, ficaram em equilíbrio mais distante, porque aparece uma força de repulsão entre elas, e aqui elas se aproximaram, apareceu uma força de atração entre elas. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui? Bom, vamos supor que esse fio que está prendendo essas duas esferas, que ele seja um fio isolante. Aqui eu disfarcei um pouco mais o suporte que está sustentando esse fio, coloquei só essas duas bolinhas. Esse fio está preso aqui, mas o fio é um só que liga essas duas cargas. Essas duas cargas estão inicialmente neutras, esses dois corpos estão inicialmente neutros, que significa que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, só que aí eu vou e coloco cargas em um, eu deixo um corpo eletrizado. Nesse caso aqui eu vou supor que esse corpo está com excesso de elétrons, tá? Coloquei mais elétrons aqui. O que acontece se o fio é isolante? A carga em excesso daqui não consegue passar para o outro, porque o material isolante é aquele que impede ou que pelo menos dificulta a passagem de cargas elétricas por ele. Então essas cargas em excesso, apesar de se repelirem, elas não vão conseguir ir para o outro corpo. Então as cargas elas se separam aqui, elas se espalham, essa carga em excesso se espalha pela superfície externa do corpo, de forma a gerar uma indução nesse cara daqui. Ou seja, as cargas positivas vão se aproximar e as cargas negativas aqui
elas vão se repelir. Então vai ficar mais ou menos assim, cargas positivas mais próximas e as negativas mais afastadas. Então vai aparecer tanto uma força de atração quanto uma força de repulsão aqui. Só que essa força de atração ela vai acabar sendo maior por quê? Porque as cargas positivas elas estão mais próximas. Então eu tenho uma força efetiva aqui de atração. Todo corpo neutro é sempre atraído por cargas, seja elas positivas ou negativas. Como esses dois corpos vão se atrair, eles tendem a se aproximar e vão ficar em equilíbrio mais próximo, mais ou menos igual está descrito aqui nessa situação 2. E aí, no final do processo aqui, esse corpo está carregado, né? Ele está eletrizado, e o outro não. O outro tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ele está neutro. Só um deles é que está eletrizado. Mas um dos fios é isolante e o outro é condutor. No fio condutor, o que acontece? A história é mais ou menos a mesma aqui, só que agora o fio é condutor. Então tinha duas esferas neutras, coloquei um excesso de cargas nessa. Essas cargas elas vão se repelir, mas agora elas podem ir mais longe do que apenas na superfície desse corpo. E aí começa a haver uma passagem dessa carga em excesso, ou parte dessa carga em excesso, de um para o outro através do fio. De forma que essa carga que estava só em um corpo se espalhou pelos dois. Então os dois corpos, como eles estão em contato através do fio condutor, eles ficam com cargas de mesmo sinal. O corpo que estava neutro ele é eletrizado por contato através desse fio condutor e ambos ficam carregados negativamente. Essa carga em excesso se distribui pela superfície dos dois, né? Se distribui proporcionalmente à superfície dos dois. E como a carga agora tem mesmo sinal nos dois, vai aparecer uma força de repulsão. E eles começam a se repelir aqui mutuamente e começam a se afastar. Então, essa situação aqui, com os dois corpos carregados no final do processo, é melhor descrita pela situação 1. Vamos analisar essas afirmativas aqui? Espero que tenha feito sentido para vocês. Considere as informações, é correto afirmar que após a transferência de carga, em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas? Não, né? Só no fio condutor, que é o da situação 1, que evolui para cá, é que ambos ficam carregados. No fio isolante, que está representado aqui por essa situação 2, que termina assim, né, que evolui para cá, um está neutro e o outro está carregado, beleza? Letra B. Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Não, né? Só na montagem do fio isolante, ou seja, da situação 2, é que eu tenho só uma carregada. A outra continua neutra. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. E na situação 2, apenas uma das esferas está carregada. Na situação 1, que é a do fio condutor, ambas as esferas estão carregadas. Ok. Na situação 1, ambas as esferas estão carregadas. Na situação 2, que é a do fio isolante aqui, só uma que está carregada. Apenas uma delas está carregada. Certinho. Então a letra C é a resposta correta. Tranquilo? Espero que além de ter pegado as respostas, tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que o tio tenta ajudar. Tranquilo, galera? Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilhe com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom, galera? Feliz Natal para vocês, gente. Até mais. Forte abraço. Tchau.